Fala galera, tudo bem? Como prometido, nesse vídeo eu vou contar um pouco das invenções que eu ajudei a tirar do papel no mercado de educação e aprendizagem. Eu vou separar aqui a nossa timeline em dois momentos. No momento 1, que aconteceu em 2013, eu ainda estava na perestroika. Aerolito, nessa época, não existia. Entretanto, influenciado pelos meus estudos de futuro, eu entrei num período de transição. Eu não me sentia mais motivado a continuar fazendo o que eu já fazia, eu queria criar novos desafios, experimentar novas frentes, mas como eu falei, nessa época a Aerolito ainda não existia, eu não tinha, por exemplo, um time de programadores para me ajudar a testar caminhos digitais. Mas eu não deixei que isso me impedisse de tentar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu liderei pelo menos 3 experimentos dos quais eu tenho muito orgulho. O primeiro deles foi a criação do Peres.você, um ambiente de crowdfunding para validar ou invalidar hipóteses. Para quem conhece, o que o Queremos é para música, o Peres.você era para os nossos projetos de educação. Eu liderei também a criação de uma plataforma de nanodegrees, um app que funcionava por assinatura e que trazia drops dos melhores momentos das aulas da escola. Mas o meu preferido, devo confessar aqui, era o Escola.cc, que foi construído numa parceria com a W3. Olha só que legal. Escola.cc. O Escola.cc é uma plataforma de ensino colaborativo. Você pode aprender o que quiser e ensinar o que quiser. Coisas sérias, como história da arte, tocar guitarra, lutar judô, falar italiano ou fazer sushi. Mas você também pode ensinar coisas estranhas, como fechar um cubo mágico, como sair de uma camisa de força ou abrir a cerveja com o olho. Agora, se o negócio é aprender, você pode navegar pelas categorias ou fazer uma busca e aprender conteúdos como técnicas de negociação, como montar um bom currículo, passos de tango, dicas de fotografia ou bizarrices do tipo como dançar o moonwalk, cantar o hino do Brasil com gargarejo, adestrar o seu hamster. Bem, você entendeu. E aí, tá a fim de aprender ou de ensinar um pouquinho sobre ping-pong, aplicativos de iPhone, como fazer chapinha, tipos de bigode, direção defensiva ou primeiros socorros? Visite o Escola.cc, a escola inusitada, informal, inspirada, a escola na internet, a escola levada um pouquinho menos a sério. No Escola.cc você podia ensinar o que quisesse, da forma que quisesse, na metodologia que quisesse, no espaço que quisesse, para quem quisesse aprender e no valor que ficasse acordado, que ficasse legal para as duas partes. Era uma espécie de Tinder da educação. Eu não achei as imagens do site no ar, só esses layouts. Mas para que ninguém ache que eu tô dando um golpe, essa notícia aqui, de maio de 2013, mostra que o projeto realmente existiu. Esses 3 experimentos deram ainda mais força para aquela minha nova verdade. Então, nessa altura, a ideia de fazer uma nova empresa mais focada em futurismo e novas tecnologias gera um sentimento que eu não podia mais negar. E foi assim que veio o momento 2. A partir de 2014, eu migrei full-time para a Aerolito. E a primeira coisa que eu queria mostrar desse momento 2 é a experiência de aprendizagem híbrida que a gente criou para o Friends of Tomorrow Online. Porque quando a Aerolito botou no ar o seu primeiro curso EAD, nessa época, ainda em parceria com a Perestroika, a gente se perguntou: como é que a gente oferece, como é que a gente faz uma experiência diferente de tudo que está sendo proposto nos cursos à distância? E aí a gente criou a caixa, que funcionava da seguinte forma: no momento em que um aluno ou que uma aluna começava a ver o conteúdo do nosso curso online, a gente automaticamente enviava uma caixa para casa da pessoa. Essa caixa era surpresa e tinha esse formato aqui. Então, imaginem a curiosidade que a pessoa ficava ao receber essa caixa assim do nada. A caixa vinha com 2 cadeados, cada um com um código de 3 algarismos, ou seja, seria humanamente impossível por tentativa e erro acertar a combinação dos 6 números. Mas se era impossível, como que se abria então essa caixa? Simples, na parte de fora vinha um link.
Nesse link você acessava um vídeo. Esse vídeo levava um PDF. E nesse PDF tinham 6 enigmas. As respostas desses 6 enigmas resultavam nos 6 números que abriam os cadeados. Era uma espécie de gincana assim. O que acontecia no final das contas era que essa caixa se transformava automaticamente numa tarefa colaborativa, porque os participantes começavam a interagir uns com os outros no mural da nossa antiga plataforma para resolverem juntos os enigmas. Afinal, se 6 pessoas se juntassem e cada uma descobrisse um algarismo diferente, as 6 conseguiriam abrir as suas caixas. Legal, né? E o que tinha dentro da caixa, Thiago? Na primeira versão, era isso aqui. Uma mensagem personalizada, um livro de futurismo recém-lançado à época, uma série de matrizes para que o participante realizasse exercícios práticos, um cartão telefônico para fazer uma missão onde a pessoa tinha que ligar para um amigo, um Google Cardboard para ver a nossa aula em VR e uma chave, que era uma piada interna, não servia para absolutamente nada. Mas a verdade é que essa caixa encarecia muito o curso, então a gente fez uma nova versão mais barata e mais inteligente. A gente tirou alguns itens e colocou alguns novos itens. Obviamente que desde o início da pandemia a gente teve que dar um pause na caixa. E obviamente também a gente desonerou esse custo dos participantes durante Covid-19. Mas ali na frente a gente volta a entregar a caixa para que todo mundo possa experimentar essa experiência híbrida. Uma outra loucurinha que a gente fez foram as aulas em realidade virtual. A gente já mostrou lá na apresentação do Aerolito, lá no início do curso, o nosso Self-Knowledge VR, que realmente foi uma das coisas mais legais que a gente já criou. Ele é um teste de autoconhecimento fundamentado por teorias psicológicas que é até difícil explicar em palavras. Mas até chegar no Self-Knowledge VR, a gente testou muita coisa. O nosso primeiro experimento foi até cômico de comentar. A gente pensou, vamos fazer uma aula em realidade virtual? E sabe o que a gente fez? Uma aula em realidade virtual. Deixa eu repetir, a gente podia fazer qualquer coisa. Uma sala de aula no formato de uma nave espacial, uma ambientação com um céu cor-de-rosa, um professor, uma professora montada num unicórnio. E sabe o que a gente fez? Uma aula, mas em realidade virtual. Quando ficou pronto, eu me lembro de pensar, meu Deus, eu sou muito burro, e falo isso em primeira pessoa porque quem encomendou isso para nossa equipe de tecnologia fui eu. Então eu assumo toda a responsabilidade por esse erro. Mas a gente aprendeu com o vacilo, e o nosso segundo experimento já foi bem mais interessante. A gente tentou simular a chegada do Cristóvão Colombo nas Américas, para que um aluno ou para que uma aluna de ensino fundamental, em vez de ouvir isso de um professor ou de uma professora, vivenciasse essa experiência dentro da caravela. Aí a parada começou a ficar mais bacana. Nossa terceira experiência foi ainda mais disruptiva. A gente construiu uma narrativa com linguagem, com ritmo, com storytelling, e a partir daí a gente acertou a mão. Existem muitas formas de explicar a história da humanidade. Uma delas divide o nosso tempo em 3 grandes eras: agrícola, industrial e digital. E se essa forma de ver o mundo está correta, a grande maioria das pessoas que está hoje no mercado de trabalho está passando por uma grande transformação pessoal, porque a gente foi educado a pensar de uma forma industrial e a gente está vendo emergir uma nova cultura, que é a revolução digital. Como é que é a forma pela qual a gente foi educado? Ela é linear, segmentada, repetitiva e previsível. Linear, como a linha de montagem, a matéria-prima entra nessa fábrica, é transformada e sai como um produto pronto para a prateleira. Esse vídeo aqui é um dos mais curiosos, é a minha primeira aula em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu atravessei o oceano, cheguei lá e disse, galera, a minha aula vai ser uma experiência de realidade virtual. Eu trouxe aqui um monte de cardboard, cada um pega o seu celular e veja o conteúdo quando quiser, como quiser, no ritmo que quiser, quantas vezes quiser. Claro, eu não precisava ter ido até o outro lado do mundo para fazer isso, eu poderia ter feito da minha casa. Mas foi mais uma forma de experimentar isso num ambiente de altíssima performance. A terceira loucurinha que eu queria mostrar para vocês é o ecossistema do Friends of Tomorrow. Mas para isso eu queria começar lá do início. Esse aqui é o nosso espaço de aprendizagem, uma arena interativa circular. Mas por que interativa? Porque são os participantes que escolhem os conteúdos que querem assistir. Como vocês podem ver nessa foto, cada aluno, cada aluna tem um tablet. E ao longo do curso, a gente faz uma série de checkpoints para descobrir o que a turma quer ouvir e o que a turma não quer ouvir. Isso obriga que a gente, professores e professoras, tenha que se preparar para 3, 4, 5, até 6 aulas diferentes. Na verdade, logo no início do curso, a gente faz um mapeamento da turma para entender os interesses pessoais de cada um. Essas informações ficam armazenadas no nosso banco de dados,
e servem para uma curadoria personalizada. Essa curadoria sempre aconteceu através do antigo app da Aerolito. Cada um dos participantes do FOT presencial fazia o seu login e recebia notícias personalizadas de acordo com os interesses que tinha indicado. Então, se eu dissesse que gostava de biotech e blockchain e que preferia receber mais inputs de mercados como moda e alimentação do que de transporte e saúde, era exatamente isso que apareceria na minha timeline. Mas se a Aerolito trata de futuro, a gente tem que pensar no futuro também, ou seja, nas próximas gerações. É por isso que eu vou mostrar agora mais uma loucurinha que a gente fez. Um projeto chamado Little Friends of Tomorrow. Ele rodou apenas uma vez, ele rodou para um grupo fechado, mas a vontade da Aerolito é transformar isso num programa regular, porque a gente é apaixonado por essa parada. Inclusive, aguardem aí que em breve vem novidades. Solta o vídeo da molecada. Se vocês quiserem ver todos os nossos projetos, entrem em xrlabs.aeroli.to. Lá vocês podem investigar tudo o que a gente fez em VR. No próximo vídeo eu falo do nosso experimento mais ambicioso chamado Aprendizagem Viva e explico o que isso tem a ver com esse período pós-pandemia. Beleza? Nos vemos lá!